Nossa, Só ótimo, e bom. eu não serei de contente, mano. Serei de contente para minha bufão. Não tá dinheiro, tchau, Obrigada. o trabalho. E me Obrigada. como produtor de conteúdos digitais e como podcaster, não tá revechou naquele que muita faz, pessoal. E não tá querendo, mas não se terá me estimar mais galera, assim, meu, tá trazer a fresco. Pessoal, bom, às vezes não tá um pouco da foi mesmice, como seria ingrato da minha parte. Flama é mesmice, mas ao que eu trabalho em cima de boa, terão esperança. Tá fazendo, continua a acreditar, mas cima, mas na cada área não pode fazer diferença, na cada área não pode trazer coisas diferentes. Você Uhum. pode. E botar por significa aquele lufado de ar fresco. Bom, 20 e tal anos depois ainda coisa essa fresco, que é bom, que é muito bom, sim. Pá, que acho que ele é que é grande segredo da coisa, é você constantemente te reinventa, quer dizer, ele, Eu acho que tem a ver com dinâmica de vida também, se não for capaz de arriscar sempre e bate acompanha a onda de mudança que tem erro, né? Não te manter sempre com aquele ar de jovialidade, que é o que todos nós nos busca, né? para eu conseguir manter a jovialidade intelectual, a jovialidade física, a jovialidade de atenção e perspicácia, o capta coisa que se te passa e vou transformar num coisa apelativo para consumir, vou tentar estar com as antenas que funciona constantemente. Não sonho as antenas, mas se calhar também acredita-me no poder associar sempre a pessoas que se entram no nosso campo de trabalho, pessoas novas, jovens. Por exemplo, eu trabalho com equipa no programa que ainda faz, que é malta jovem, muito mais jovem do que mim, e não funciona lindamente. Né? Que tem história de dinossauro e novatos. Se uma pessoa tinha uma altura a falar, uma pessoa dinossauro tinha que sair fora. Não acredita, mas não tem que ser sempre envolvido com juventude, para não ser sempre te adapta na mudança. E mudança é bom. Às vezes nós como ser humano temos medo de mudança, mas que implica que às vezes sair da nossa zona de conforto, uma hora que não habitua sempre se junto com as maldas que chega nova, esse lufar de ar fresco, é, nosso caminho fica, para mim, naturalmente iluminado. Outra coisa que incrível, boa perspectiva, Matilde, de intuição, certamente, tem um papel também importante e interessante, ou não? Claro que sim, Pamode, ser humano é naturalmente intuitivo, né? Não tem essa ferramenta dentro de nós, onde que nunca sabe bem, mora aquele mecanismo se funciona, mas se não tem um espírito aberto, naturalmente que não está se sente, mas não está no caminho certo, né? E mesmo a hora que não te desvia, né? Que não te apanha atalhos, se calhar que funciona bem, aí que o nosso espírito de adaptação está ajudando a volta para o caminho certo. Então, muito acredita assim, na intuição, aliado com o trabalho, com disponibilidade para aprender, disponibilidade para ser em contato com outras pessoas necessariamente diferentes de nós, é uma boa combinação quando continua sempre reinventa nossa presença e nosso lugar que não tem na sociedade. Com qualquer outro músculo, se você exercitá-lo, é atrofia, quer dizer, aquele bota Claro, capacidade de atrofia. claro que sim. Vamos, você não costuma sempre, por exemplo, você não costuma sempre estar vai mesmos lugares, estar de mesmas pessoas, estar fazer mesmas coisas, não te baixa nível de desafio. Muito acredita na reinvenção ou inovação, tudo que as coisas que é novo, só não te pode adaptar a eles, nunca fica limitado nas coisas que te pondo para trás, né? Experimenta ideias novas, contata pessoas novas, ou ideias diferentes de nós, né? Te pôr nossa cabeça, nosso espírito, nosso corpo necessariamente te prende. Embora o nosso corpo se habituar a carregar um peso de 12 quilos toda a vida, nunca nenhum músculo te desenvolve, né? É mesmo coisa com a nossa cabeça. No tabaco aumenta o nosso nível de desafio. Vá para lugares que nunca se tão confortável, enfrenta pessoas que nunca se tão confortável com ele. É também uma jornada interior, enfrenta nós mesmos. Uma não nota muda entre aquilo que não era e aquilo que não é gosto, aquilo que não está predisposto para ser amanhã. Tudo é uma questão para mim de equilíbrio. Acho que sabedoria está na busca de equilíbrio.
esse é um coisa que eu trago gosto, que me tá, que é revelador, que é esse viagem para dentro. Então ele tinha na, há bocado se falava de dinossauros e de novatos, assim, Argentina novatos, esse um bocadinho de afastamento, não todos, assim, a maior parte, então, é natural do curso da vida, assim, mas eu sinto algum afastamento em relação a bo dentro, assim, a bo enfrenta o desconfortável, a bo enfrenta o desconhecido, então, assim, vou falar um bocado, é só na enfrenta o desconhecido, o desconfortável, que bota, cria e bota floresce. Com certeza, a mim tem empreendido, falando concretamente de minha campo profissional, entra começo a trabalhar no ano 2000, né, num jornal, depois me passo com rádio e desde 2001 está na televisão. Está a fazer televisão, está a trabalhar com televisão, está a trabalhar com cinema, na área de produção e ajudam teu essa curiosidade que dá de uma coisa que tem a ver com a pessoa. Curiosidade para saber, mas aquela linda é quem é? Coisa que essa te trazer de novo? E às vezes até tem pessoas que têm incomodado, mas se calhar naquela pessoa que se tem incomodado é que é daquela pessoa, é de meu, né? Então, me sempre tive vontade de desenvolver espiritualmente de bem para dentro de mim e hoje eu dizer por que aquela coisa está te agradando, ou aquela pessoa está agradando, por que que está desagradando, ou aquela situação está desagradando. E sempre que fazes viagem interior, te enriquece né? Para o momento acredita sempre, mas a maneira que eu vive minha vida é minha responsabilidade, né? É minha responsabilidade. O que é que você está incomodando? É minha responsabilidade. O que é que você está agradando? É minha responsabilidade. Então, se assume-me, assim, tem um problema pela outra pessoa, primeiro eu tenho que buscar dentro de mim onde que se raiz aquele problema. Uma hora que a expressão que está falando, poder na ferida. A ferida é de meu. Mesmo com alguém bem pega na minha ferida, se minha ferida que a saleca tem coragem, também é taxa naturalmente uma barreira. Então, me taxa tudo que começa e termina na nossa jornada como ser humano, de dentro para fora. E que é um clichê, é a mais pura verdade. Mas o único que descobre esse superpoder. É que é superpoder, você às vezes não te pensa Não, no ser humano. ele é um excelente superpoder, acredita? Não te acredita que sim, como, por exemplo, a minha, ao longo da minha vida sempre fui eu questionadora. Me canto me era adolescente, com 14 anos, dentro da igreja católica, minha família de formação católica, me entra de cabeça. Me nunca ninguém pega na mão para levar para a igreja. Bem decide, mas também minha mãe está baba, é que te levar esses filhos. Não me decide bem para não hoje, afinal, o que é que essa vai fazer? Nós aqui decidimos, minhas irmãs, nós aqui decidimos, não se batiza, não se faz a primeira comunhão, não toma decisão junto com o meu padre, só não comunica nós mães para fazer no roupa e fazer festa. Então, a mim, minha era legionária, catequista, escuteira, anda a fazer leitura, anda cantava no grupo coral, anda a fazer tudo enquanto com tinha intensidade, mas sempre fui tio questionadora, né? E sempre te pergunta, mas para onde que sim se te questiona que tem fé? Para onde que dogma te existe? Sempre fui tio questionadora. Então, me acredita que o grande superpoder do ser humano é a hora que tu puxa essa cabeça, tu puxa esse lugar e tu percebe, mas nós, fim último de ser humano, para ser mundo para ser feliz. É, minha vida decide, mas meu primeiro objetivo é para ser feliz. E a hora que me é feliz, pessoas que estão ao redor, minha filho, meus amigos, minha família, é ser feliz também, porque felicidade é um estágio que te contagia tudo quem sabe volta. Infelicidade também. Então, me sinto como pessoa com mais poder, que eu não tomo decisão de minha vida na minha mão. Decisão de minhas erros, decisão de minhas acertos, decisão de pessoas que se relacionam com ele. E ele é realmente um grande poder, a hora que tu usa a liberdade, tu decide para a vida, né? E tu assume também consequências da decisão. Ele realmente é libertador. Então, ele te facilitou a vida. Porque se tu fala, minha vida é tudo fácil, né? Tu continua a ter aqueles problemas que toda a gente tem, mas aquela predisposição, aprende, né? Nem que deu a cabeça na parede, tu aprende mentalmente, depois boca te dá mais. Mandar um grande superpoder é realmente isso. Eu não percebo que não vem para ser feliz. O ser humano está sendo para ser miserável e não tem que trabalhar com nossa felicidade. Sim, que ele é um superpoder, acho eu. E já agora, tem um outro lado da moeda que é
vou com uma mulher que vou uma mulher com raiz cristão, a Bíblia tem esse conceito de vou protege boa volta, que assim, como se você anda num ambiente mareado, que assim, com um grupo de amigos que está a para o mesmo lado que boa, você dizia, por cima da forma, dois homens estão andando junto, que assim, lado a lado, um desses te acompanha passo de aquele outro. Sim, Ou seja, você tem que sim. prestar atenção direito, mocuta navega e com quem que navega e mocuta bloqueia. Que assim? Uhum. A mim, você, ok, me tem a raiz cristã, mim não é cristão, mim não é católico, minha vida a nível de prática espiritual seguiu outros caminhos e ainda bem, né? Sempre me tive aberto, principalmente a diferentes práticas, de diferentes tipos de fé. Na verdade, fé é um caminho que eu não estou a fazer para não praticar e que pode ser diferente. A minha acredita muito na bloqueia. A hora que hoje, por exemplo, minha vida inteira, como sempre, foi uma pessoa sempre de pessoas, sempre um convívio com alguém, pessoas diferentes, também por defeito profissional, né, de ensinar na jornalismo, não ser contador de história, né, pelo menos é assim que hoje em trabalho, você acaba por ouvir pessoas, entende uma pessoas é único, cada um a sua maneira. Então, a hora que não te relaciona com o companheiro, é quase que uma concessão, né? Mim tem as defeitos, tem os problemas, bom tem de bom. A hora que não percebe, mas na verdade nós é tudo igual enquanto ser humano. É muito mais fácil, de vez em bloquear uma pessoa, de tentar dialogar e ultrapassa algum bloqueio que você tem. Né? Mim que acredita na cancela pessoas, nem anula pessoas, mim que acredita no poder de transformação, que é um dos grandes poderes do ser humano, de transformação. Não nego o mal, porque bem e mal só contido dentro da mesma coisa, mas aquele grande poder que não tem de transforma mal, de purifica, né? Então, a hora que sim, em casa da flama sempre tá funciona, ou nunca tem problema com pessoas, mas não tem consciência, mas a hora que tem um problema com a pessoa, tem que trabalhar. Se calhar até toma iniciativa, transforma aquele problema numa grande oportunidade para não resolve. Essa consciência sobre o teu, se você sempre presente, se você sempre no momento presente que você está vive, que é com a cabeça naquela matéria que não sabe fazer próxima semana, nem que é com a cabeça naquele alguém que me convida, apanha podcast que a crise aceita. Então, você gosta de fazer podcast com você, ele gosta como, ou não? Sim, você tem uma expressão que eu ouvi há muito tempo e que nunca saí da minha cabeça, que para mim, me deixa mais feliz é a hora que minha corpo, minha coração, minha cabeça estão no mesmo lugar, né? Não sei, por exemplo, ali nessa conversa com o Bo, nunca está em outro lugar, você está ali, você vive aquele momento presente, né? Porque, na verdade, o que é que não tem nessa vida ali é o presente, aquilo que você vive que é mais concreto. Aquele que já passa, te deixa marcas na nós, mas é que é tão palpável como aquilo que você vive goza, que é concreto. Então, a hora que se com essa consciência, nem sempre não consigo. Alguém fica ali, não é, coisa que já passa onde fica aquela ansiedade, coisa que você também passa depois, mas deixa um equilíbrio maior na minha vida, naquele momento que você vive aquele que tem negócio e que você desfruta daquela oportunidade que tem naquele momento de você fazer aquela coisa. Não sei, tem funcionado melhor a hora que você com essa consciência, assim, sem dúvida. Tudo esse pé de panela que você te apoia, obviamente, uma bufeta transforma a vida, te fazer o levar a vida de forma mais fácil, portanto, uma vida mais descontraída, ou não? Sim, a minha é naturalmente uma pessoa positiva, né? Me pensa estar chateado ou frustrado com alguma coisa, não tem um temperamento forte, meio de ar fogo, né? A minha de fogo, minha mulher do mês de abril, né? Então leva coisas que eu a peito, né? Então gosto sempre de ter os valores, né? Ok, quem tem alguma capacidade, que algum discernimento, para saber quem está mareado, às vezes sim, às vezes não, mas com qualquer pessoa, mas te procura sempre estar nas situações e com pessoas onde que está confortável, que ele tem a ver também com o poder de escolha que cada um de nós tem. Se está numa situação, ou se está com alguém, ou se está fazendo uma coisa que está desagradando,
Então, não, sabe aquele veneninho que tem na boca do estômago, que você sente, ou o coração te fica apertado, que você lê canha lugar. Então, se tu fazer uma coisa aqui, tem a ver com coisa que incrível. Às vezes pode ser, tem instinto que fala comigo. Não pode ficar lá e fica miserável, não pode ser que ela sente algum alívio. Mas eu estou a dizer, acredita, a maturidade também julga um fator importante para aquela, porque quando me era mais jovem, me era muito mais impulsiva, me era muito mais espontânea, também, de fazer primeiro, de pensar depois. Com maturidade, você aprende a conhecer os processos e respeita os processos, e a ser mais seletivo, e respeita muito mais a integridade, a dignidade até, e coisa que você crê. Então, não pensa na maturidade, idade, da mais serenidade e ainda vive coisas, pode viver coisas intensamente, mas com um bocadinho mais de sabedoria, que ela terá uma alegria imensa, não foi? Turinhas anos que vive, que foi à toa, não acumula valor para a pessoa. E mó que buta contém aquele sangue de fogo. Nunca te contei. A minha tia é orgulhosa de minhas raízes, como é assim, Não, minha contém no família. sentido de, pá, levam vida de, as vidas que você descreve, que assim, de Aham. que toma coisas muito na flor da pele, e não sei, mas sangue de fogo é um sangue mais floral. Mal que eu consegui, pergunta certa seria, mal que eu fazer esse tal equilíbrio que eu vou falar um bocado neles nas conversas. É que é a hora que, por exemplo, a minha é uma pessoa que naturalmente me é impossível. Né? Meio impulsiva, é, a hora que querer fazer uma coisa, sentiu força de vontade, ainda bem de fazer. Quando eu era mais jovem, mesmo que ele dizia instinto da falando, que nem acabou um caminho. Dá Se muito também, calhar sim, aquela tinha alguma temperança. Hoje em dia, se aprendeu o meu instinto muito mais, né? A hora que tu foi sangue de botão, como me fui criar uma família 100% de fogo, nunca tem família de outros lugares, da tataravó, bisavó, tudo é de fogo. Minha filha que é de São Vicente. Então, minha família é família de mulheres forte, que é líder nesse círculo familiar, que esta toma decisão, mulheres de sangue quente. Então, despejos tinham nesses exemplo. Então, tinha orgulho de minha avó Bucha, realmente que é uma mulher que te leva desaforo para casa, não tem algum uso dele. Mas também tinha de minha mãe, que é aquele leoa serena, mulher que tem vontade de ferro, mas que te levanta a voz é fazer aquilo que querer, mas sem briga muito. Então, tem exemplos, minhas exemplos sempre de alguém com personalidade forte. E mim gosta de alguém com personalidade forte. Me sinto sempre atraído para pessoas que têm personalidade forte, que têm caráter. Agora, tem aquele outro lado de personalidade forte, que a hora que tem aquele vontade de ferro e coisa que você vai fazer que é bom para bom, mas você fazer ela mesma como é aquele que você quer. Mesmo que seja uma coisa que te resulta, né? Então já fazer teu, então com o tempo, você sabe de consequências de coisas, aí é que está a maturidade. Você sabe que ele é um mau caminho, uma consequência que é tão agradável, então que ela te dá alguma temperança. Mas nunca te gostar de perder essa personalidade, essa coisa de arrisca, não é? Nunca te gostar de perder ela. Não, você aprendi 12 anos, não. Sim, não te tempra. Não dá tempo, Fernando, não dá tempo. Eu gosto que fala de boa avó, de boa mãe, que assim, e ainda seguiu na social media, para além de botar posta show sobre o lado de mulher de natureza, de caminhadas, de subir rocha, de mostrando, não aprendi show, não aprendi, pessoalmente aprendi show de para que se calcula também. Mas há um post que chamou a atenção no meu perfil, foi um que texto era o seguinte: mãe e sister, pilares da vida, porque o coração é o mais importante. Falar um bocadinho dessa relação. Sim, minha mãe chama Benilde, minha mãe é uma mulher incrível, incrível. Minha mãe é a maior força da minha vida. Uma hora anda a falar, é uma força tranquila. Cada um sonho dele, minha zona. Não me chama mãe, e pai, né, mãe. Na minha zona, Terra Branca, na praia, tudo alguém te chama minha mãe, não dá na Benilde, se chama mãe. Porque realmente aquele mãe protetora, meiga, carinhosa. Então, é aquele mãe que sempre incentivando a estuda, porque ele que pôde estuda. Quando chega na quarta classe, menina super inteligente,
sem mãe, fica tive escola, falar, olha, bobo, que me este estuda mais, vai escrever namorado carta, está bom. A minha tive escola, então morreu, eu também vou tomar. Mas aquilo é que minha avó, a Bútia, aquilo é que ele tinha para oferecer enquanto mãe, né? Minha avó Bútia foi uma mulher do trabalho. Carrega lenha, cote mídio, cuida de casa, ela cozinhava, né? Tinha alguém para cozinhar, então sempre aquela mulher forte, assim. Então minha mãe, como é que estuda? É fazer tudo para esses quatro filhos, duas machos, duas fêmeas, tive mesmo as oportunidades para estudar. Minha fazia muito mandado de casa, não te limpava, não te lavava louça, não te fazia coisas mais. É que não te carregar água, é que não te lava roupa, é que não te faz trabalho pesado, porque não tinha que estudar. E não estuda, minha irmã, cima de nós irmãos estuda, então que ela, escola, em minha educação foi o que torna uma mulher independente. Né? Uma mulher independente, escolhe tinha caminho no mundo, né? Então, por ser uma mulher independente, tinha filho também, que é macho, né? Que tem 16 anos. Por de hoje, eu sei que eu tenho uma mulher independente e ser criada uma mulher forte e independente. E que ela não te deve a minha avó e minha mãe. E a minha irmã também, que é uma mulher forte, incrível, é uma mulher que tinha o caráter, ela é imigrante, ela vive na América, e que realmente é minha melhor amiga, é uma mulher sábia. Então, essa é uma relação realmente de tio amizade, relação de minha irmã, e relação que tem com minha mãe, é uma relação de tio amizade, de tio bem-querer e de tio cumplicidade. E minha tio grato quando tem as mulheres na minha vida, onde que não te consigo realmente e ajuda o companheiro a criar valor e a ser cada vez melhor. E bom, hoje minha mãe, tanto minha avó decide na fogo, depois da época de fome e tudo mais, vai como contratar o Pangola. Minha mãe tinha 10 anos. Então, minha mãe vai como contratar o Pangola com 10 anos. Minha mãe, com 14 anos, já está como costureira, e aprende coisas, e fazia curso de costura, e sustentava a casa. Depois, quando em casa com minha pai era tropa na Angola, e tu sustentasse a casa, e tinha se horta, e tinha seus empregados a trabalhar nesse ateliê de costura, e depois vem guerra civil na Angola. Então, minha mãe fuge da Angola, com minha irmã com um ano e tal na mão, e grávida de mim. Eu tive um arma apontado na sua cabeça, né, no norte de Angola, está quase a morrer. Depois, ele chega na praia, é que eu consigo chegar na fogo antes, e chega na praia, e começa a trabalhar como costureira e recomeça do zero. Então, é uma mulher que tem toda essa capacidade de recomeço. Eu fui de que esse primeiro rabidante de Sucupira. Mas daí foi de que esse primeiro rabidante de Sucupira de viajar para Portugal, e vai para Senegal para fazer compra, e hoje em dia ele é imigrante na América. Ou seja, nunca tem falta de exemplos na minha família, na minha mãe, na minha irmã, na minha avó, e nas minhas tias também, nas minhas primas, então família incrível. Nunca tem falta de exemplos de mulher forte, para inspira e para realmente seguir em frente. Sempre não pode recomeçar. Enquanto não tem vida e não tem saúde, sempre não pode luta, sempre não tem chance de ser feliz. E isso um prêmio quase. E a hora que não teve um coração é mais importante, é como realmente nossa cabeça está mostrando o caminho, né? Está organiza todo o nosso corpo, mas nossa essência verdadeira está no nosso coração. A hora que nos siga nosso coração e que não exerce toda a nossa capacidade que não tem de afeto e de empatia e que ela tem que começar na nossa família, nunca tem erro, nunca tem erro. Agora, falando o seguinte, eu falo agora de poder de coração, onde partilha também dessa visão de coração, é aquele coque de flow, que assim, tem que saber ouvir o coração, que assim. Então, pois é que o coração se está flow em relação a como que sociedade na Cabo Verde se te lê mulher, se te trata mulher. A mim, nessa questão de mulher ali, minto começar pela questão do ser humano primeiro. O modo que nós não se trata de ser humano. Nós somos uma sociedade cada vez mais se naturaliza a violência, né? Violência contra nós mulheres, violência contra nós mulheres, violência contra nós homens, contra nós idosos, né? Não perde os valores, não vira mais tecnológico, mais digital, não vira mais grande,
não tem mais recursos, né? Mas não perde o valor, aquele valor de comunidade, de vizinhança, né? De cuida de nós minis, né? Como quem tem que dar um menino pancada, para rachar costa na frente de todo alguém, para humilhar e para despir-lhe sua dignidade. Para modo quem tem que ignorar um idoso, que tem que morrer só dentro de casa, para uma família se tudo fora, e que não tem ninguém para espiar. Para modo quem tem que matar uma mulher, para modo ele é mulher, né? Para modo que não tem que violenta a dignidade de um homem, porque homens também são vítimas de VBG, onde que homem que pode chorar, homem que pode ter sentimento, né? Ele tem que ser forte, ele tem que ser aquele, ele tem que ser aquele. Então, nós, uma sociedade de tem de ser, muito mais eu respeito aquilo que é único na cada ser humano. Então, me preocupante eu, e é palpável, Alain, é palpável, violência que está entre nós, não é? Tinha o consumo de álcool, tinha o consumo de drogas, drogas pisado dentro na Cabo Verde, nós é que somos local de passagem de drogas, drogas que fica ali também, você entende? Depois tem as grandes ferramentas que nós temos à nossa disposição, que é redes sociais, não é? Onde que nós estamos aproveitando muito pouco para não ter realmente aquele contato que te valoriza, aquele contato que acrescenta, que para não banaliza questões, né? Então, me sentiu preocupado naquele sentido de não ser cada vez mais violento, né, com o companheiro, e falando concretamente de mulher, as dias ali são muito mais acessíveis para esse tema, que começa a fazer com a equipa na TCV ali na Mindelo, uma grande reportagem sobre feminicídio, né, que não teve no mês de março casos gravíssimos de mulher que mataram, seu ex-companheiro, então tem começa a questiona, para a modo que você tem cada vez mais violência no namoro entre adolescentes, para a modo que tem naturalização de violência entre homem e mulher, e para a modo que um homem tá pensa, mas para uma mulher fala não, ou que quer mais, tá bom, e tem que matar, e depois tá mata a cabeça também, né? Então, tudo isso que estão ali, para mim, se sentiu presente nesse, nesse momento ali entre nós, e te ponto questiona realmente, nós, enquanto sociedade, não é que nos está falha. Como a hora que tem lei de VBG, a hora que tem tribunal, a hora que tem polícia, o gabinete de apoio à vítima, tem workshops, palestras, tem tudo isso, e ainda não se continua a falha na proteção de meninas e mulheres, né? Na sua proteção básico, naquilo que é constitucional. Toda alguém tem direito à vida e à integridade física e moral, sem exceção. Ah, Então, tudo isso. por esse coisa para além desse perda de valor, ali tem outras coisas. Eu como jornalista, que outras coisas botou aí, mas também se está a contribuir para esse ambiente crispado de violência que não tem cada vez mais. Mimita começa logo para dizer que não tem 10 meninos, né? Dizer que não tem 10 meninos. Minta lembra um vez, que saí da minha casa, para bater uma outra zona, se é um alien na praia, se fala de praia, menino nascido e criado na praia, se é alguém falando, ah, boi filho quem? A mãe sabe uma ali, os guias sabem uma ali, o que é que você está fazendo ali? Então, nós éramos uma sociedade mais naquele sentido de aldeia, né, de comunidade, de toda a minha família, não estou cuidado de companhia. Então, não estou cuidando de beijos de nós, mesmo que seus filhos estão fora, eu estou cuidando daquela pessoa. Então, eu tinha muito mais cuidado, muito mais trato pessoal com o companheiro. De repente, não tem tio êxodo rural, né? Não começa a ter bem para a cidade, não tem cada vez números mais grandes de pobreza urbana, que é um tipo de pobreza diferente daquele que não tinha um vez, ou sobretudo na meio rural, não é? Então, não está mais desprotegido. Famílias começam a desestruturar, tio, né? Famílias tão numeroso que vivem na casas pequenote, né? Onde é que naturalmente muita tem conflito, uma hora que muita tem pobreza, a hora que muita tem exclusão, a hora que muita tem falta de oportunidades, naturalmente que violência tem um campo lá, é um campo ótimo para florescer. Então, me está sempre na questão da violência. Violência onde não está agride companheiro, o menino está queria todo ser pai está dando ser mãe, ou ser mãe está dando a ele, ou ser pai está dando porrada, está achando normal, a hora que sou frustrado, não trago comum. A hora que querer expressa minha raiva, minha frustração, não trago comum. Né? Então, me dá sempre a questão de naturalização de violência, de bullying. Se você quer cabelo lá, ah, não, aquele cabelo é feio, nunca gosta. E não te agride, companheiro. Então, não perde um bocadinho para mim, não perde um bocadinho de empatia.
te coloca no lugar do outro. Sabe manter magoa com palavra, com gesto, manter magoa com mão, né? Então, nunca se te aprende que as lições lá assim. Então, naturalmente, que violência te floresce nessa situação ali, onde que cada vez mais um só tem sequestros, violação sexual de menor, meninos que desaparecem nunca mais o catoja, mulheres que desaparecem nunca mais o catoja, casos de assassinato em série, mora eu tive na casa que não estudo no Conche, e assassinatos brutal, mulher que é matada com martelo, que está dado faca, quer dizer, tudo isso acaba por ser estranho para nós, infelizmente, cada vez menos estranho. Só te acostuma que ela, isso te banaliza. Mim que ela te preocupante. Eu. Só que não te reverte a coisa. A mim te acredita no poder do indivíduo. Né? Se não pensa, mas nós como sociedade não perde esse trem, mentira. Então pensa, mas cada um de nós não pode começa a fazer diferença quem está mais perto de nós. Né? Mim tem um filho adolescente. Todo alguém que é pai ou mãe sabe uma adolescência desafiante, porque essa te faz esse lugar no mundo, né? Essa te cria autonomia, essa tem essa personalidade, essa te expressa, né? Então, nossa maneira que não te educa nossos filhos, né? Maneira que nós também não te aprende com essa. E essa está aprende com nós, ela é naquela relação assim de quem está mais perto de nós que não pode fazer diferença. Não pode fazer diferença no lugar de trabalho, nem sei, é que é fácil relação interpessoal. Realmente é que é fácil. Mas faz um bocadinho mais de esforço, em vez de briga, ele tenta dialoga, né? Ele tenta hoje, a mim tem a razão, que ele outro tem essa razão. Tenta com os amigos, né? Toma cuidado, respeita o companheiro, né? Toma cuidado com fofocas, fala mal de alguém, né? Porque palavra tem poder, né? E a hora que você tem aquele cuidado, que você começa, te reconhece na boca o poder de transformar um conflito numa oportunidade para não resolve, não pode começar quem que está à nossa frente primeiro. Então funciona, Laura. Então funciona. É um trabalho de formiguinha, é que é um trabalho fácil, nos atores. E depois, quem que tem voz na sociedade? Pessoas que atuam no espaço público, que têm essa consciência, não é? E que podem usar essa voz para ter esse efeito transformador, para positivo, não estás a meter a responsabilidade também de usá-lo. Quem se te faz influência na sociedade tem grande responsabilidade para tomar cuidado. Que ideias que você projeta para outras pessoas, não é? Você te dissemina violência, você te dissemina discriminação, você te faz bullying, boi professor, ou boi jornalista, né? Ou boi comunicador, ou boi político, ou boi legislador, tem poder de afetar a vida de outras pessoas, é, tomar com mais responsabilidade, reforça a boa ética pessoal. A mim da Flamengo, a mim da trabalho no espaço público, nem sempre ainda te volta para casa satisfeito com a minha atuação, mas necessário de trabalho para desenvolver essa consciência e sabe amanhã pode fazer melhor, não é? Ele te dá ele nem sempre te ajuda, mas pelo menos você tem esperança, amanhã você pode fazer melhor, né? Pode ser assim, ele pode funcionar. Fred, obrigado, mano. Não, que é o único caminho que nós temos. Saúde. Mas queria Boca te agradecer bem sente, mas caminho. aquela pode ser, boca te sente, mas aquela pode ser. Aquele que é caminho nunca tem muito fora. Aliás, a realidade é que a opção que não tem nos momentos está levando para aquele cenário que pinta ali, assim. Mas no tapor, do outro lado, usa aquele nosso tal superpoder. Não tem, tudo isso é superpoder que Deus deixou, assim. E não tem livre-arbítrio de exercer, mas até existe também para não estar policia na nossa cabeça constantemente. Para nunca, para não evita prevarica, para não evita peca, para não evita ser rude com palavra, pode, com um olhar, ou mesmo nos próprios pensamentos, como no, bem aquele que você pensa 24 horas, e sou boa que sou, sou boa que sou ele, sou boa que sou tu, assim? Uhum. E por isso que Sim. é necessário esse exercício que você foi ali, e no caso, sapato do outro, aquela empatia que fala um bocadinho, assim. Mas obrigado, Matilde, muito obrigado Obrigada, minha pela essa oportunidade. conversa, credo, conheci Matilde fora daquele cenário glamouroso da televisão e tal, toda dentro da paixão, sabe? Agora
bem bebe disso. Esse aí que é o verdadeiro conhecimento da vida, assim. É aquele conhecimento que te transforma na pessoas melhor, na cidadãos melhor, a não ser cabo-verdianos melhor, assim. Matilde, muito obrigada, man. Acho que eu sair dessa conversa e ainda muito mais apreciador de Botaboy. Agora sim, agora me estou conseguindo entender. Não, acho que só conhecendo a pessoa, porque ainda costuma dizer, mas deixa-te passar ali, e o pessoal começou mais perto como estou a conviver, que não tem não tem um sede de palavra na Cabo Verde, que é uma coisa grande. Nunca estou com o seu companheiro, nunca te dá chance de não falar, não estou a falar naquele pedestal e tal. Nunca te acreditas que perto e outra também. Não, tá bom, a boa figura, Matilde, tá, falar bem, normalmente, né? Então acaba para ter uma lacuna entre pessoas. E isso já é violência. Assim. Nunca te conchei, companheiro, nunca te falando, nunca te ouvi história. Não te uma boa na televisão, mas nunca saber todo esse know-how que vou trazer grinho assim. As coisas é precioso. As coisas te inspiram e te motivam o outro. Também, não, se ele está fazendo, eu também poder fazer. O que é que me impede? É só não conhecer pessoas. A minha rodeada de pessoas incríveis. É, de pensar que tem um frase de sabedoria oriental que te fala só na verdade é uma frase budista, te fala só um diamante pode pulir outro diamante, né? É, mim tem o privilégio de ser rodeado de pessoas especiais, pessoas incríveis, generosas, os amigos, alguém da minha família. Então, se não permite que a pessoa chegue perto de nós e não chega perto de pessoas, não pode ser surpreendido, né? Positivo, pessoas que realmente podem trazer mais riqueza para a nossa vida, né? Mas você tem razão, não me circula mais. Se não te circulava mais, eu tinha bairrismo na Cabo Verde, né? Não te passava de riba dessa questão de variantes de crioulo e não estou hoje, mas não te conheço uma pessoa de brava, ele é crioulo, não era bom. Só que ele tem, tem diferença entre pessoa de Nina São Vicente e Xande de Crim, com sossego, né? Assim como tem diferença entre mim, que é de fogo, praia, ou com alguém que é de São Nicolau. Mas nós é tudo pessoas. Se essa permitiva para não voar entre ilhas, sem a situação catastrófica que se agosse, ou para não volta a liga nas linhas marítimas, se não tinha um vez, morna, que era o que é hoje, se nunca tinha ligação marítima naquele tempo, que permitia pessoas viajar de uma ilha para aquele outro. Então, se for permitido realmente para não circula entre nós ilhas, para dizer se nós direito constitucional de livre circulação entre nós ilhas, não estou com companheiro melhor, não estou a gostar de companheiro melhor, né? E não te acreditam no que tinham cá o verde melhor, sem dúvida. Obrigado, mano. Eu sou a tanto. Agora, nunca pode terminar sem. Vou fazer uma Homenagem. homenagem. Vou ter que ter um momento, um alegria, um acontecimento que vou querer. Deixa um shout-out. Mas não se criou, não tem tendência de deixar shout-out aqui de bem. Não, de bem. Ah, ele é bom alguém. Se criar era um desgraçado. Não, era bom brother. Mas na morte não é bom brother. Agora, toma o microfone, vos expressa. Pode ser dois alguém? Logo, vou aqui sem. Ok. Não estou a gostar de homenagear 12 que é o ser humano mais incrível, na verdade 13. Ah, é um monte de alguém. Ah, pronto. De que é o ser humano mais incrível que encontres. Um é padrinho, tio Nelson, Nelson de Pina, que está na América. Esse tinha problemas de saúde, mas ele é um homem de fé, um ser humano íntegro, um pai espetacular. Ele é padrinho, é alguém que tem ainda a benção, é que todo Jan, se hoje tu brilha, né, e tu sente a hora que alguém gosta realmente de bom, e tem uma relação de amizade, de amor e de confiança. Então, me sempre que tu é minha padrinho, tu sente naturalmente aquele impulso de ser uma pessoa melhor. Mesmo ele calado. É uma pessoa que, desde que me menino, que encontrei ele, maravilhoso. Nasci comunidade lá na Palmarejo, na praia, onde que está na mata. É um ser humano realmente incrível. Quero também é irmão, Joy.
Tinha alguém conhecido como Jay Amado, músico, portista ferrenho, músico incrível, que é o melhor músico ao ver de tempo, mas me conheceu desde pequenote, é difícil não ter problema com o Joy. Amado Dias, difícil, só se vou crer. Primeiro, ele é alguém que ensina leis, ensina escrito. Na altura, minha mãe está no tratamento no Portugal, meu pai era marítimo, então eu ia para a escola primeiro de que minha irmã Tini, que é que hoje na foto, uma Tini. Tina, hoje em dia é Tina, mas esse nome é Tini. É, eu estava para a escola, na tira chapéu, na hora de intervalo, não tinha ordem de bapa, brinca com ele intervalo. É que de brincar com seus amigos de turma, porque eles tinham tanto tempo ele só, não tá baba, né? Não tá, minha devia tinha para aí uns 5 anos, tinha 3, não tá carregar, tinha nem telebabel, para não brinca no intervalo com ele. Depois o intervalo tu termina, ele fala, o meu estava direto a casa, e a hora que chegar na casa, te ensinava a nós lição que aprendeu na escola. Então, me canta entra na primeira classe, me entra quase oitavo, tarde. E já não sabia ler e escrever, então leva livre quarta classe. Então tenho uma gratidão imensa para minha irmã Joy. Mas foi meu primeiro professor, né? É um menino com 7 anos, um verdadeiro senhor, né? Te deixa de brincar com seus amigos, piscina, ser irmã, aquele que está aprendendo na escola. Minhas coisas ali para mim é onde que é dádiva mais grande que um ser humano podia dar a mim, por cima de privilégio de ser irmã, que é Joy, porque é uma alma generosa, é uma pessoa direito, uma pessoa sábia, de uma cultura imensa, é um de que é crítico de música Cabo Verde, que, sem pretensão nenhuma, publica essas coisas na Facebook, além dessas galhofas como o Porto, né, que ele é ferrenho. Então, eu gostaria de render uma homenagem para o meu irmão Joy, que é um dos melhores seres humanos que o planeta Terra lhe produz. Ele terceiro aqui. Quer ser minha comadre Miriam Simas. Bom, a gente tinha falado de minha mãe, minha avó e irmã. Minha comadre Miriam Simas é uma pessoa que te dá sem amizade, boca me se fadiga com mais nada na vida. Tem aquela amiga, ela, boca me se preocupa com mais nada. É te apoiar, é te criticar, é te pôr para riba, é te chamar atenção por coisas, é uma pessoa sábia, generosa, uma companheira incrível. Então, tenho o privilégio de ter uma mesma mulher de minha amiga, além de ser uma mulher linda, e de ter um projeto incrível ali na São Vicente, que é Bom Bom Menino, junto com seu companheiro que é Antônio Tavares, que é outro grande ser humano, né? E que tinha alguém como bailarino, músico, coreógrafo, diretor do Centro Cultural de Mindelo, a mim com ele como meu compadre, um ser humano absolutamente maravilhoso. Então, quer dizer, que as pessoas que fazem parte da minha vida acreditam na minha pessoa melhor, porque essa é ali. Nice, nice. Um shout-out para esse pessoal ali. Por acaso também gravou um data de tempo. Gravava um conversa com o Tony. Uma coisa também que ele é um ser Né? humano de espírito leve. Ele é sábio de papel coelho. Matilde, obrigado, mano. Faz um beijo. Foi uma hora, quase uma hora de conversa. Muito, muito enriquecedor, muito sábio. Pessoas devem conhecer um lado de Matilde que ainda acredita uma catura alguém que conche. E é sempre bom, sempre foi sempre bom no conhecer o companheiro, me inspira e me motiva o companheiro com nossas histórias e nossas palavras. Um beijo. Obrigado e obrigado por fazer esse podcast, no meio de mais espaços de diálogo, de conversa. Por a hora que não conheço companheiro, melhor não cria empatia, né? Não pode vir amigo, mas não tem um contato humano, que tem um grande, grande, grande valor nessa altura de instantaneidade e banalização de tudo que nos vive. Então, me aqui te agradeço a oportunidade. E com eu também, melhor como perguntas também revelador. Afinal, que ele ganha mente. Perguntas também te revela, perguntas também te revela, e me fazem perguntas que não sabe esperar perguntas que têm a ver com jornalismo, situação de Cabo Verde, coisa não sei o quê, não vai para aquilo que é realmente questões que têm a ver com nós, humanidade. Uma hora que não está fazendo nosso caminho no mundo, você que não está pensa, você que não está sente, e uma hora você está falando que acredita firmemente no coração, é que é o mais importante. Então, as perguntas, você que entende dentro do meu coração, e obrigado. Obrigado por esse momento.